Oi, gente! No vídeo de hoje estamos eu, a Jolizinha. Hoje a Jo tem uma participação especial porque nós vamos falar sobre animais. E ela é meu animalzinho preferido do mundo inteirinho. Bom, gente, então no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre vegetarianismo. Para quem não sabe, eu sou ovo-lacto-vegetariana. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre as diferenças de nomenclatura. Provavelmente algumas pessoas que possam estar me assistindo têm dúvidas sobre a diferença entre vegano, vegetariano e afins. Então eu vou conversar com vocês rapidinho para definir esses termos, né? Então, começando pelo vegetariano. O vegetariano é aquele que não come nenhum tipo de alimento que venha de origem animal. Então, não come nenhum tipo de carne, nem leite, nem ovos, tá? Isso inclui também derivados de leite. O ovo-lacto-vegetariano também não come nenhum tipo de carne, porém ele come ovos, leites e derivados do leite. O ovo vegetariano não come nenhum tipo de carne, mas come ovos. E o lacto-vegetariano também não come nenhum tipo de carne, mas toma leite e consome os derivados. Já o vegano é como se fosse um estilo de vida, pessoal. Então, o vegano ele se atenta a todas as formas de consumo que a gente possa ter que estão relacionadas à exploração animal. Vou colocar inclusive a definição aqui, mas se eu não me engano, a definição tem a ver com evitar, na medida do possível e praticável, toda e qualquer forma de exploração animal. Então, eles se preocupam não só com a alimentação, então não tem nada de origem animal na alimentação deles, mas também com outras formas de consumo. Então, por exemplo, cosméticos devem ser veganos, isso quer dizer que não tem nenhum ingrediente de origem animal e também não é testado em animais. E em relação às vestimentas também, enfim, tudo deve ser vegano. Também o vegano ele não participa de eventos turísticos, por exemplo, que estejam relacionados aos animais. Desde criança eu sempre tive contato com animais. E eu lembro que teve um dia, eu era adolescente, e aí eu fui pesquisar sobre os testes de cosméticos, enfim, produtos. E, se eu não me engano, nessa época era a época que eu tinha um coelho de estimação. Então eu vi num site que explicava como funcionavam esses testes e eu fiquei simplesmente chocada. E eu lembro que ler aquilo me deixou muito mal, né? Esse mês faz 3 anos que eu sou ovo-lacto-vegetariana, então, um pouco mais de 3 anos eu comecei a me questionar sobre o meu consumo de carne e eu comecei a ver documentários. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo que eu falo sobre os documentários que eu assisti, mas eu assisti documentários que eram mais leves e também documentários que eram mais pesados, que mostravam as cenas realmente de como funciona a indústria da carne, né? E aí, enfim, aquilo me impactou muito e foi quando eu comecei, a toda vez que eu comia carne, eu comecei a me sentir triste. Pra mim, assim, o auge foi o dia que eu já tava pensando sobre parar, mas teve um dia que eu fui no Burger King e pedi um lanche com um hambúrguer de carne animal. E eu senti vontade de chorar enquanto eu comia. Aí eu pensei que não tava mais dando, entendeu? Não tinha mais motivos pra eu continuar consumindo carne animal, porque aquilo realmente estava me fazendo muito mal. Aí, a partir desse dia, eu decidi parar. Eu escuto muito, né? Muitas pessoas falando: Nossa, mas eu nunca conseguiria parar de comer carne. Eu até penso em parar de comer carne, mas eu acho que é muito difícil. Acho que eu não consigo. E assim, muitas pessoas que param de comer carne não é porque não gostam do gosto da carne, mas sim porque tem um porquê por trás, né? Então eu, por exemplo, eu parei de comer, só que a minha comida preferida era comida japonesa. Mas eu sinto que o nosso paladar ele vai se adaptando e também, hoje em dia, tem muitas opções mesmo, gente, de alimentos que acabam substituindo a carne no sentido de gosto. Tem várias empresas hoje em dia que fazem hambúrguer vegetal, por exemplo. Esses dias eu postei, inclusive, iscas de peixe vegetal. E hoje em dia eu como, sim, comida japonesa, continuo achando uma delícia, só que eu como sem o peixe. Também tem várias opções, claro que depende do restaurante, né? Mas tem restaurante que inclusive monta um kit que é vegetariano. Acho importante falar isso porque quando uma pessoa decide parar de comer carne,
Pode ser sim que ela sinta vontade de comer carne ao longo da trajetória dela, entende? Eu tive momentos sim que eu senti vontade, não a carne vermelha, mas as carnes brancas, mas hoje em dia eu não sinto mais. Gente, eu liguei o ventilador aqui porque tá muito calor, tá bom? Espero que não atrapalhe o som. Mas, agora já entrando em uma outra parte, né? Eu falei, mas não falei porque que eu parei, né? Mas eu parei por conta dos animais. Então, eu considero errado nós, seres humanos, acharmos que está tudo bem pegar um animal que está com vida e acabar com isso só para se alimentar da carne dele. Porque hoje em dia nós temos possibilidades de se alimentar de forma a atender às nossas demandas nutricionais que não necessitam da carne, que também são formas muito saborosas. E que hoje em dia eu particularmente acho até mais saborosa. Os animais, eles também têm sentimentos, pessoal. Então, eles sentem dor, sentem medo. Vocês provavelmente já viram, caso vocês estejam no Instagram, por exemplo, algum vídeo de algum animal que demonstra carinho pelo ser humano e de animal que não é cachorro, por exemplo. Eu já vi vídeo de vacas demonstrando carinho por um ser humano. Já vi vídeo também de peixe que parece que quer estar perto do ser humano. E ver que eles sentem, assim como nós, e ver que eles sofrem durante todo esse processo, me fez repensar o meu consumo. Só que aí a gente entra em outra questão, que é a indústria do leite, a indústria dos derivados de leite, a indústria dos ovos, também, infelizmente, está relacionada com o sofrimento animal. Eu tenho a consciência de que, apesar de eu ter parado pela causa animal, eu sei que, infelizmente, eu ainda contribuo com o sofrimento animal, entendem? Porque eu ainda tenho esses consumos. Como eu disse pra vocês, faz 3 anos já que eu sou lacto-vegetariana. E eu vou ser sincera que eu não sei se eu tenho o planejamento de me tornar vegana. Então, quando eu parei de comer carne, eu decidi... Claro que eu refleti por um tempo, né? Mas quando eu decidi, eu parei e tirei todas de uma vez. Tem pessoas que param aos poucos, eu parei tudo. Então, eu sinto que se eu desse um passo para o veganismo, eu gostaria de dar esse passo e não voltar para trás, entende? Por enquanto, eu ainda não tenho ideia se eu vou dar esse passo ou não, mas eu sei que eu pensar sobre isso é importante, já que eu penso na causa animal, né? Enfim. Algumas coisas que eu não como, mas que não são carne. Por exemplo, eu não consumo gelatina, nem aquelas gomas, sabe? Tipo Fini. É que hoje em dia tem Fini vegano, mas, por exemplo, os Finis que não são veganos, eu não consumo, porque, se vocês quiserem pesquisar até, pra mim não faz sentido eu não comer carne, mas me alimentar disso, porque basicamente tem a mesma origem. Ah, pessoal, acho que era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Então, se você tem essa vontade, eu te incentivo a dar esse passo a mais. Eu não vou mentir que o meu sonho, na verdade, é que a indústria da carne um dia não exista. Eu sinto que o meu sonho é assim, que a gente não queira mais consumir carne, sabe? Mas eu sei que isso é algo muito difícil de acontecer. E algumas pessoas, talvez se você é vegetariano ou lacto-vegetariano, você pode ter escutado que mas só você ficar sem comer carne não vai mudar, não vai impactar tanto assim. Mas, gente, eu acho que é uma coisa que também que diz respeito aos nossos princípios e às coisas que a gente quer participar ou não. Uma coisa que eu já escutei alguém falando, um podcast, eu acho, mas eu não lembro quem que falou. A moça, ela falava algo do tipo assim: eu não quero consumir algo que veio de uma forma que eu não teria coragem de fazer com as minhas próprias mãos. Então, eu não teria coragem de fazer o que fazem com os animais com as minhas próprias mãos, então eu não quero consumir eles. Então, acho que essa fala ela é bem pertinente para esse assunto que a gente tá falando agora. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi mais um bate-papo. E justamente por ser um bate-papo, eu quero saber o que vocês acham sobre tudo isso. Comentem aí aqui nos comentários. Eu e a Julizinha agradece a participação de vocês no vídeo de hoje. Né, Julizinha? Você gostou de gravar hoje? Gostou?
E se vocês quiserem ficar mais pertinho da gente, vocês podem seguir a gente no Instagram. O meu Instagram é miariane_, tá? Lá eu posto mais coisas no story e aí vocês conseguem ver um pouquinho mais do nosso dia a dia. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, de compartilhar com alguém que você acha que vai gostar desse vídeo. Até a próxima. Beijo!